Pessoal, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje pela manutenção da resolução que aumenta os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para a remoção de fake news nas redes sociais. O placar virtual está em 7-0, além do ministro Edson Fachin, relator do caso. Outros 6 ministros votaram pela manutenção da resolução: Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE. Como a Jovem Pan mostrou, o texto aprovado na última quinta, de forma unânime, permite que a Corte Eleitoral determine a exclusão de conteúdos falsos das redes sociais que já tenham sido alvo de decisões anteriores para retirada. Anteriormente, ao identificar a fake news, uma coligação partido deveria apresentar uma ação ao Tribunal Eleitoral pedindo a retirada. Entretanto, se o conteúdo for reproduzido por outros meios, novas ações devem ser apresentadas. Agora, o próprio TSE terá autonomia para determinar a retirada das informações falsas repostadas em outras plataformas, sem a necessidade de novos processos judiciais. A decisão do STF confirma posicionamento de Edson Fachin, que rejeitou o pedido de medida cautelar da Procuradoria-Geral da República para a derrubada da norma. O órgão questionava a medida do Supremo e argumentava que a definição era inconstitucional, pedindo a suspensão de trechos da norma. O pedido foi assinado por Augusto Aras, Procurador-Geral da República. A votação em plenário virtual da Suprema Corte Brasileira acontece até às 23 horas e 59 minutos de hoje. Vou começar com o professor Itamar. Bom, primeiramente, deixar claro que o Xandão é o meu best friend forever, né? Meu amigo para sempre, para não me prender. Mas, digamos, o TSE de fato, e o STF, né, é um escárnio, né? Veja o que aconteceu ontem, quando o ministro Farias fez aquela denúncia das inserções do Bolsonaro que estão sendo, digamos assim, dilapidadas, né? Ou escondidas, não estão sendo apresentadas, que são só 154 mil inserções do rádio. O que o Xandão fez? De início, ele ameaçou o ministro, dizendo que isso, se não comprovado com todos os dados, caracterizaria crime eleitoral. Portanto, né? Vou te prender. Só faltou falar o vou te prender, mas é isso que ele quis dizer. Então, assim, um juiz recebe uma denúncia para ele averiguar, porque afinal o TSE está lá para isso, ele ameaça quem faz a denúncia. E depois, todos que estão aí, são de mídia, sabem muito bem como é que funciona. Quando uma empresa como a GM divulga nas rádios, ela contrata aquela empresa que faz a auditoria para saber se a agência entregou mesmo para as emissoras de rádio e de TV e se essas emissoras de fato divulgou. Isso é feito por algoritmo. Então, a bravata do Alexandre de Moraes é no sentido de intimidar. Se tiver maracutaia, não denuncie, porque senão você será o culpado. Então, para esses juízes do STF, obviamente que eles não se acanham de ser ditadores, de impor regras, e tudo leva a crer que só vai piorar. Se um determinado candidato vencer, aí conclua, professor. Faz assim, a mãozinhas para sempre. E se o atual presidente continuar, se for reeleito, eles vão fazer de tudo para transformar a vida do Brasil num inferno inconstitucional. É isso. Vou passar agora para o Lanza. Olha, Vitor, eu acredito muito que o TSE e o STF, em suas respectivas medidas, não estão fazendo nada bem ao Brasil, principalmente porque não está só se retirando notícias falsas. Se está retirando também notícias verdadeiras que o STF, por vozes da própria cabeça do judiciário, entendem que essas notícias podem causar desinformação. Onde que essas notícias verdadeiras causam desinformação, gente? Muito pelo contrário, isso é informação. Parece que o STF e o TSE estão querendo um resultado diferente do que o povo brasileiro quer nas urnas. Parece que é isso que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral querem. E não querem que o brasileiro saiba da verdade. É triste, é lastimável ver a justiça brasileira querendo remar ao contrário da direção que o povo brasileiro quer que o barco seja remado. Isso é repugnante.
Isso mostra que o Brasil precisa urgentemente da lava-toga sendo aprovada no Senado Federal. Precisa urgentemente de investigação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, investigação inclusive do próprio Poder Judiciário. Isso é abuso de influência. Isso é repugnante, Vitor. Francês. Os juízes ou ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, que tem o apito para arbitrar todas as questões eleitorais, já tem o apito na boca, já dirigem a partida do jeito que querem, as decisões que querem, agora querem também ter o VAR. Porque a dúvida é a seguinte: quem é que vai dizer o que é fake news e o que não é? Aí que consiste a dúvida, o problema que atravessa a democracia, né? Em 2 horas, no prazo de 2 horas, 1 hora o que está na cabeça de um juiz, e você sabe que eles têm transigido com relação à Constituição, eles resolvem a questão, coloca lá e cumpra-se, né? E a democracia vai se esfarelando na cabeça desse pessoal aí que está mandando no Brasil. Muito mais que o Executivo e o Legislativo. Celestino. A lei eleitoral, a partir de hoje, determina que nenhum eleitor pode ser preso a partir de hoje, né? Mas, teoricamente, o STF, o TSE, né, provavelmente vai derrubar isso. Tomaram conta do noticiário, a gente tem várias notícias positivas do Brasil hoje. Por exemplo, o Brasil está em primeiro lugar em geração de empregos, né? O Brasil, a Petrobras criou um lucro de 530 bilhões. Né? Estamos chegando perto dos 900 bilhões que foram desviados. Então, assim, muita notícia positiva, a gente tem que ficar falando do STF, do TSE, né? Das demandas do Poder Judiciário, da censura imposta à Jovem Pan, e aí ficar debatendo, inclusive, um ministro do TSE, o Raul Araújo, né? Ele determinou a retirada do site do partido PL para não ter fiscal. Não pode, o partido agora, partido político, não pode fiscalizar a urna. Não pode imprimir, assinar a zerésima, pegar o boletim de urna. Olha só o absurdo que foi criado, né, por esse ministro. Desconhecimento total da lei eleitoral, porque todo partido pode ter fiscal, né, desde que tenha o crachá, a documentação é exigida pelo TRE de cada município, de cada comarca, e ele simplesmente deliberou a respeito disso, né? O PL está proibido de ter fiscal no dia 30. Será que o outro lado vai poder ter? Então, assim, é desigual, é desumano, né? É brutal a batalha que um lado tá contra o outro. É desigual. Okay. É vergonhoso. Nós estamos passando vergonha mundial. New York Times e outros jornais aí de circulação mundial estão falando a respeito disso. A gente tem um ditador dentro do Brasil, mandando no Brasil ultimamente. Vai lá, Luiz Neto. Vitor, há de se entender que cada poder ele tem as suas deliberações. Quando a STF ele toma uma medida como essa, ele passa da linha onde se deve atuar, né? E aí a gente entra em choque com os outros poderes, em choque com a democracia. O que é fake news? O que de fato pode ser levado como uma fake news ou não? Né? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, como a Jovem Pan está sendo cerceada pelo STF, é uma fake news? O que é fake news? Quando se dá esse poder, essa responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, se tira o direito das pessoas. Há sim ter uma punição para as fake news, pois elas influenciam diretamente as pessoas, concordo. Mas que o STF não seja o precursor nem o judiciário dessas penalidades. Quem tem que legislar sobre isso é o Poder Legislativo. Não existe recurso contra eles. Exatamente. Quem tem que impetrar sobre isso, alguma sanção, alguma determinação é o Poder Legislativo, e passando pelas casas de lei no projeto democrático. O STF está mandando no Brasil. E com certeza isso vai ter uma resposta pelo desequilíbrio dos poderes. Nós vamos ter um desafio em relação a isso. Edivaldo Magro, para concluir. Bem rápido, a gente já alertava aqui, né, bem antes do início da campanha, que seria um festival de fake news.
e que a justiça não tinha nem menor braço, menor capacidade de controlar. Eu concordo com o Francês, que como definir exatamente um fake news. Normalmente, eu trabalho em alguns projetos de comprovação, é muito demorado, é muito exigente em tempo. Em investigação, você tem que pegar áudios, vídeos, para entender se aquela informação, a não ser aquela muito abertamente um fake news, alguma informação que pode ser comprovada muito rapidamente. Mas, se eu não me engano, são 2 horas, né, que eles tinham concordado com as plataformas para excluir. É uma medida também que não vai surtir efeito, nós estamos a 5 dias da eleição. Eu acho que a gente vai ver isso em retrospectiva, né, a questão da fake news é um fenômeno, está sendo estudado de todas as formas, não há forma de contê-la. Então, essas medidas do STF, eu concordo que às vezes cruzam uma fronteira, até do que nós entendemos como legalidade, mas o que fazer exatamente? Se ambos os lados abusam extremamente desse artifício, desse recurso, e cria-se um ambiente de confusão. Porque as pessoas normalmente não têm filtros, né, para entender o que é uma fake news, o que é uma deep news, o que é uma false news. Quer dizer, você tem hoje um repertório de definições para esse comportamento. E é um estudo, o mundo estuda isso. E o Brasil toma algumas decisões, né, via STF, que, não sei, eu acho que a gente vai ter que estudar muito, entender isso pós-eleição e ao longo dos próximos anos aí, Vitor.